Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na nossa caminhada cristã, e é um tema que exerce muita influência sobre a vida das outras pessoas, assim como exerceu lá no passado no texto que a gente vai conversar. Bom, o tema de hoje é legado. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Números, no capítulo 27, a partir do versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-te-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então nós podemos perceber a escolha de Deus, que Josué era um escolhido por Deus. Esse é um ponto muito importante, porque nós percebemos que foi Deus quem escolheu, não foi Moisés que designou só Eleazar e surgiu só um desejo no coração de Moisés de ser Josué. Mas nós percebemos aqui que foi Deus que designou Josué para liderar uma geração inteira ali, um povo inteiro, para eles conquistarem a terra que Deus já havia prometido para os filhos de Israel. Então, nós podemos perceber que a escolha de Deus é algo muito importante. Nós percebemos ao longo de toda a Bíblia pessoas que foram escolhidas por Deus para fazer a diferença. Josué foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na conquista da terra prometida. Deus nos escolheu para sermos dele, para ser seu povo escolhido. Então, fomos escolhidos antes de nós nascermos. Deus já havia designado o nosso nascimento e Deus já havia nos escolhido antes de nós estarmos aqui. Então, a escolha de Deus é algo já que ele já fez. E nós precisamos apenas ali sermos obedientes a essa escolha e sermos fiéis aos desígnios dele. Então, nós também podemos perceber marcado pelo Espírito Santo. Porque antes mesmo de Josué ser apresentado a toda a congregação, Deus fala que nele já havia o Espírito. Então Josué ele já era um homem diferente, ele já era um homem que podia exercer uma autoridade sobre toda aquela congregação, porque nele já havia o Espírito de Deus. Nele já havia a marca da escolha, a marca da promessa, o selo. E é com esse mesmo selo que Deus nos marca hoje. É o selo do Espírito Santo, que vai fazer toda a diferença sobre as nossas escolhas, que vai fazer toda a diferença sobre aquilo que a gente vai passar. É somente quando nós temos o selo do Espírito Santo que nós somos aprovados por Deus. Josué tinha o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitava em Moisés. Deus nos marca com seu Espírito para um propósito. Deus nos marca como sua aposta exclusiva, seu povo escolhido. E tudo isso nós sabemos que é Deus que escolhe, que é Deus que marca, que é Deus que efetua e é Deus que nos dá a salvação. Então nós podemos perceber essas marcas, essa marca do selo do Espírito Santo, do selo do Senhor sobre as nossas vidas. Nós também podemos perceber a consagração, como nós vemos nos próximos versículos. E impõe-lhe as mãos, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Então aqui nós podemos perceber a imposição de mãos, que era o sinal da consagração de Josué. O Senhor disse a Moisés que ele consagrasse Josué para o serviço dele, para a liderança do seu povo, para ele ser o general de guerra perante aquele povo e conduzir aquele povo à terra prometida. Precisamos ter uma vida consagrada a Deus, precisamos ter uma vida de entrega a Deus, precisamos ter uma vida de renúncia, precisamos ter uma vida consagrada e santificada a Deus todos os dias. Nós não podemos achar que a nossa consagração só é na igreja ou só é algo que a gente vive uma vez na vida, mas é algo que deve se estender durante toda a vida.
nós devemos também pensar que essa consagração vai ser um sinal à vista de toda a congregação. Então, Moisés também ia apresentar Josué como um líder. Assim como ele era um líder, ele ia apresentar Josué como um líder que iria substituí-lo. Então, essa apresentação iria ser algo que toda a congregação iria ter que ver e iria ali ter que obedecer às ordens de Josué, assim como obedecia Moisés. E aquele ato seria um ato público de apresentação. Aquele ato deveria ser à vista de todo o povo de Israel. Então, nós podemos também perceber que a nossa consagração a Deus é algo público. Todas as pessoas, elas podem ver, como o apóstolo Paulo fala, uma grande nuvem de testemunhas, que nós somos fiéis ao Senhor. E nós devemos também deixar um legado, como esse é o próprio tema dessa pregação, né? O legado que nós devemos deixar sobre a vida das pessoas. Moisés deixou um legado na vida de Josué e na vida daquela congregação. E nós também devemos ter um legado que vai ser entregue ali na vida de outras pessoas. Nós precisamos ter essa vida cada vez mais santificada, uma vida cada vez mais quebrantada a Deus e uma vida não pública para se aparecer, mas uma vida de devoção, onde todos vejam as marcas do caráter de Deus em nós, onde todos possam ver as marcas de Cristo sendo estampadas em nós. Como a própria Bíblia fala, né, que cada um que quisesse seguir a Cristo deveria levar a sua cruz, e nós devemos levar a nossa cruz à vista de todas as pessoas, não uma cruz física, mas uma cruz espiritual, dos nossos desejos e das nossas vontades, sendo carregados em sacrifício vivo ao Senhor. Assim como Abraão carregou Isaac como sacrifício, nós também devemos carregar o nosso corpo, as nossas vontades, os nossos desejos em sacrifícios vivos ao Senhor. Nós também podemos observar a obediência às ordens ali, como nós vemos nos próximos versículos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Podemos aqui perceber que Moisés deveria dar as ordens para Josué e ele deveria obedecer, Josué deveria obedecer às ordens de Moisés, assim como o povo deveria obedecer às ordens de Josué. E assim como Josué também, primeiramente, deveria ser fiel e obediente a Deus. Então nós precisamos ter essa obediência dentro de nós. Nós precisamos ser pessoas que vão obedecer às normas, os mandamentos do Senhor nas nossas vidas. E ensinar também as outras pessoas a obedecerem. Nós não podemos ser pessoas egoístas, mas nós devemos levar pessoas ao caminho do Senhor. Josué iria ser o líder daquele povo, mas tinha que primeiro ser obediente às ordens de Moisés e às ordens de Deus. Só porque lideramos, isso não nos isenta da obediência ao Senhor. Pelo contrário, isso é uma marca que deve estar no nosso caráter. Assim como tantos homens e tantas mulheres de Deus são reconhecidos por essa obediência que eles tiveram ao Senhor. Também podemos perceber o ponto de autoridade no versículo 20. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Moisés iria colocar da própria autoridade que ele exercia sobre a vida de Josué, ele iria colocar sobre a vida dele, né, para toda a congregação poder perceber isso. E a autoridade humana, ela é apenas um reflexo da autoridade espiritual. A autoridade que Josué ia exercer sobre aquela congregação iria ser como general de guerra, iria ser então política também, e iria ser algo espiritual, onde ele ia liderar aquele povo espiritualmente no caminho do Senhor. E nós também devemos ter essa autoridade, não uma autoridade para subjugar as pessoas à destruição ou exercer uma liderança ilícita ali na vida das pessoas. Muito pelo contrário, uma liderança de amor que nós devemos exercer, uma liderança de devoção, uma liderança de obediência. Nós devemos ter essa liderança como uma marca do caráter de um líder, de uma marca do caráter de Cristo, porque Cristo nos lidera, ele é o cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja, e nós devemos derramar isso sobre a vida de outras pessoas. É claro, exercendo também no amor. Assim como a gente vê o próprio apóstolo Paulo liderando ali as igrejas no amor. Nós também podemos ver outras marcas também nesse mesmo versículo. Põe sobre ele da tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Nós também vemos essa questão da aprovação. Nós vemos aqui que Moisés aprovava a liderança de Josué e que Deus designou a liderança de Josué sobre toda a congregação. Então Josué ele era aprovado tanto por Moisés, tanto por Deus. Será que temos vivido uma vida de aprovação perante Deus, perante as pessoas? Ou será que a gente tem vivido uma vida de negação, uma vida de desobediência à palavra, uma vida de perversão, uma vida de um caminho de destruição? Mas não, nós precisamos ter uma vida de sacrifício vivo ao Senhor. O Senhor tem que ver a nossa vida com olhos de aprovação, mas não
porque nós somos bons demais, mas porque nós somos totalmente carentes da graça dele. Nós somos totalmente dependentes do amor dele e nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Então, nós devemos ter uma vida aprovada e não uma vida reprovada por Deus. Nós também podemos ver uma outra marca no caráter de Josué, era o espiritual, quando o versículo 21 diz: apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Josué ele deveria ter uma intimidade com Deus, ele já tinha, mas ele deveria continuar nesse percurso de intimidade com Deus. E nós também devemos continuar nesse percurso de espiritualidade com Deus, de intimidade, de relacionamento com Deus. E isso por meio do sacrifício de Cristo, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, por meio de livros que edificam, de pregações. Então essa espiritualidade ela deve estar muito bem aprovada no nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ser os primeiros a orar, a buscar a Deus, a dar o exemplo com as nossas vidas. Nós devemos também valorizar a intimidade com Deus e o secreto com Ele, nosso devocional, onde os nossos momentos de devoção vão estar exercidos ali na presença de Deus. Então, nós vemos aqui que Josué ele iria passar até por uma consagração espiritual ali, onde um sacerdote iria consagrá-lo, iria consultar o Senhor por meio do Urim, perante toda a congregação ali. Josué ia ser um homem espiritual. Ele já era, mas aqui ele ia continuar sendo na vida dele. Uma marca de um caráter aprovado, uma marca de um legado que Moisés já tinha passado na vida dele. Então, nós também vemos os versículos 22 e 23, que dizem assim: fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então nós vemos também uma outra marca do legado de Moisés na vida de toda a congregação e na vida de Josué, era a obediência. Moisés ele era um homem obediente a Deus e ele ensinou essa obediência não somente com palavras, mas com obras, com práticas na sua própria vida. Então nós precisamos ser pessoas assim, que vão exercer um legado de obediência, de amor e de devoção ao Senhor. Um legado que será visto por todas as pessoas, onde nós somos escolhidos por Deus para fazer a diferença na vida dos outros. Pessoas que vão conduzir os outros a uma vida com Cristo. E essa é a mensagem de legado que eu quero deixar com vocês hoje. Que nós venhamos seguir o legado aqui de Moisés, de Josué, e que nós venhamos exercer um legado na vida de outros. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!